Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, os circuitos que a gente projetou. A gente projetou aqui, ó, um filtro passa-baixa de primeira ordem de ganho 10 e frequência de corte igual a 1 kHz. Precisamos de um capacitor de 10 nano, um resistor de 15,9, um de 17,66 e um de 159K. Beleza, vamos montar esse filtro lá no Tinkercad então. Esse filtro aqui, ó. Então eu já deixei aqui o Tinkercad no jeito. Vou vir aqui e eu vou pegar os resistores aqui, ó. Um resistor de 15,9K. Um outro que vale 17,66. O bom do Tinkercad é que a gente pode pegar valores que não são reais, né? E um outro de 159K. Beleza, já estou com os meus 3 resistores aqui. E eu preciso de um capacitor que tem que ser de 10 nanofarads. Esses são os componentes que eu preciso. Agora eu tenho que fazer a montagem do meu circuito. Vou vir aqui embaixo. Nossa protoboard, né? Já vou pegar aqui a fonte de alimentação e montar aqui uma alimentação simétrica de 10 volts, como a gente sempre faz. Então, conecto aqui. Cor preta. Beleza. Vamos conectar aqui, ó, negativo aqui, vou conectar nesse aqui de cima. Preto, minha referência, e vou conectar ele também lá embaixo como referência também. Então, as duas linhas pretas aqui, elas são a minha referência. Esse lado aqui, que é o meu menos 10 volts, conecto aqui embaixo. E esse aqui eu conecto aqui em cima, vermelho. Beleza? Opa, conectei no errado, né? Esse carinha tem que vir no de baixo. Beleza, já está conectado tudo aqui para eu conseguir utilizar. Eu preciso agora de um amplificador de operação. Então, eu vou colocar aqui entrada de potência positiva, já vou alimentar aqui com os meus mais 10 volts, vermelho. E entrada de potência negativa, conecto aqui embaixo. O que mais que eu tenho? Vamos ver aqui. Beleza, agora eu tenho que fazer as ligações. Nem a minha entrada positiva, nem a minha entrada negativa estão conectadas diretamente no terra. O que eu tenho? Na minha entrada positiva, eu tenho conectado um resistor R1. O resistor R1 é o que vale 15,9K. Então, vou pegar aqui, ó, resistor R1 vale 15,9. Giro aqui ele, ó, e conecto ele da minha entrada negativa à minha entrada de sinal. Vou deixar ele ali para frente. O meu capacitor, ele está conectado na entrada positiva e no terra. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, nesse ponto,
que foge aqui tanto dessa perninha terminal 1 aqui, quanto essa primeira perninha do meu amplificador. E vou puxar aqui, ó. Prontinho. Está conectado no tá conectado no negativo, né? Eu tenho que conectar no positivo. O resistor também está errado. Vou puxar ambos aqui para frente e vou fazer assim, ó. Pronto. Conectei os dois aqui, ó. Terminal dos dois aqui na minha entrada positiva. O meu terminal do capacitor, ele tem que vir no terra. Então, eu vou conectar. Beleza. Essa minha parte de entrada positiva já está conectada. Vou fazer agora a minha parte negativa. Na minha parte negativa, o meu resistor R2 sai do negativo e vai para o terra. O R2 é o de 17,66K. Então, 17,66K. Esse aqui é o de 15,9. Tinha colocado vírgula e ele não reconhece. Então, 17,66. Vou colocar aqui, ó, do negativo, entrada negativa para o terra. Esse outro aqui, que é o de 159K, ele faz a realimentação. Então, vou conectar ele do negativo à minha saída. Prontinho. Nosso filtro está montado. Eu tenho que agora colocar uma fonte geradora de função. Conecto aqui, ó, no terra. E este aqui, conecto ele à minha entrada. Vou usar a cor laranja. Então, olha só. Agora, para eu ler o sinal de saída, só pego um osciloscópio aqui, ó. Ligo ele aqui no meu terra, ou na minha referência, né? E na minha saída. Em roxo aqui, ó. Beleza? Então, é um filtro de 1 kHz, um passa baixa de 1 kHz. Vou colocar aqui então, olha só, vamos lembrar, ele amplia 10 vezes. Se eu colocar qualquer valor acima de 1 volt, vai saturar. Então, eu vou colocar 0,5 volts, para que ele não sature. E vou colocar aqui 700 Hz, onda senoidal. Vamos ver o que a gente consegue aqui na saída. Tenho que ajustar aqui. Beleza, acho que já está de bom tamanho. O que a gente está tendo? Para 700 Hz, a gente tem aqui, ó, 10 volts em todos os quadradinhos. A saída está sendo 4 volts. Se eu for diminuindo aqui, ó, eu vou conseguir uma tensão de saída maior. Se eu subo para cima de 1 kHz, olha só, ele já está cortando aqui bem mais rápido. Olha o tanto que ele já reduziu. A amplitude aqui máxima dele está custando a chegar em 1 volt já. Beleza? Ó, em 1 kHz aproximadamente. Ele está ali, ó. Deve estar aqui com uma amplitude. Se todos são 4, 8 vezes 4 dá 32, né? Então, aqui está mais ou menos com 3,2 volts de amplitude pico a pico. Tá bom?
Então, desta forma aí, olha só, eu vou colocar aqui em 1 kHz, precisamente 1 kHz. Beleza. Então, ele está dando um pouco mais ali de 3.2. Vamos dizer que ele está dando 3.4 pico a pico. 70% de 5, que seria a minha amplitude máxima, 70% de 5 dá 3,5. Então eu diria que a frequência de corte dele está respeitando muito bem aquele padrão de perder 30% quando a gente está exatamente na frequência de corte, nesse caso de 1 kHz. Agora eu vou aproveitar aqui e vou montar logo abaixo. Opa! Nossa, esse trem está exagerado. Olha. Credo esse trem. O zoom está muito forte. Nossa, o zoom está forte demais. Isso não dá não, hein? É, aí complica. Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse zoom aqui de outra maneira. Beleza, assim tá bom. Vou fazer aqui embaixo, eu vou montar o nosso passa alta. Só que quais são os valores do nosso passa alta? A gente tem que calcular, né? Então vamos lá. Primeira etapa, preciso saber minha frequência de corte. Já sei, é 1 kHz. Segunda etapa, preciso saber quanto que é o meu ganho. Também já sei. Terceira etapa, calcular o valor do meu capacitor, que é 10 dividido pela frequência de corte vezes microfarad. Isto aqui vai nos dar 10 nanofarads. Calcular R1. R1, B vale 1, ômega C é igual a 2π vezes 1000 vezes 10 nano. Isso vai dar 15,9 quiloohms. O R2 vai dar 17,66 quiloohms. E o R3, 159 quiloohms. Uai, Gaspar, deu a mesma coisa aqui em cima. Sim, uai. Eu não falei para vocês que a única diferença entre esses filtros é a ordem dos capacitores? Isso não muda para o caso dos filtros ativos de primeira ordem. Isso vai mudar levemente quando a gente tiver de duas ordens para cima. Mas nos de primeira ordem, isso ainda vale. Então, eu vou utilizar os mesmos elementos e vou construir um filtro passa alta. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui uma protoboard. Vou puxar daqui o nosso negativo azul. Puxarei daqui a nossa referência. E daqui lá para baixo também. Beleza? Lá de cima eu tenho que puxar o nosso positivo. Beleza. Vou pegar aqui um amplificador, alimentar ele, vermelho,
e azul. Beleza? Agora eu tenho que fazer a nossa montagem. O que acontece aqui? A parte negativa aqui, ó, ela não mudou em relação ao nosso passa baixa. Então eu vou fazer essa parte negativa aqui igual que eu fiz no nosso passa baixa. Olha só. Vou pegar aqui esse resistor, colocar ele aqui. Este outro vou colocar bem aqui. Estou ajustando aqui direitinho. Beleza? Então, aqui conectado no nosso negativo, aqui conectado na nossa saída. Beleza? A parte da realimentação negativa já está feita. O que mudou? O capacitor e o resistor alternaram de lugar. Só que os valores deles não mudaram. Então, eu vou colocar eles aqui no cantinho. Esse aqui. E vou conectar aqui, ó, uma perninha deles ao positivo. Só que agora, quem vai para a referência é o resistor, não o capacitor. Quem vem aqui do capacitor é a nossa tensão de entrada, que eu vou utilizar daquela mesma fonte lá de cima. Vou pegar um osciloscópio para a gente analisar só aqui embaixo também. E esse aqui vai analisar a nossa saída. Beleza. Nossos dois filtros estão projetados. Agora eu só preciso simular. De novo. Pronto. Tá aí, ó. Então vamos iniciar a simulação. Ele está exatamente em 1 kHz, que é uma frequência de corte comum a ambos. Se a gente olhar para os osciloscópios, a gente vai ver que a tensão de saída tem uma amplitude aproximada de 3,4 volts pico a pico. Beleza? O que acontece se eu aumentar a minha frequência? Botei aqui, ó, em 4,27. Nesse momento em que eu aumentei a minha frequência, se a gente observa aqui em cima, eu diminuí a minha amplitude, enquanto que embaixo eu aumentei a minha amplitude. Gaspar, mas tá igual. Não, olha a escala. No de cima, no passa baixa, a escala é 2 volts. No de baixo, que é o passa alta, a escala é 10 volts. Então, eles estão operando de maneira diferente. Beleza? Era o que a gente esperaria. Tá tudo ok. Uma curiosidade. Como é que a gente faria para alterar o ganho desse passa baixa ali desse passa baixa aqui, ó? Como é que eu faço para alterar o ganho sem alterar a minha frequência de corte? Tem como? Vocês estão aí, pessoal? Tem como, gente. Como é que a gente faz?
a gente altera ou o R2 ou o R3. Por quê? Porque R2 e R3 não interferem no cálculo da minha frequência de corte. A minha frequência de corte aqui, ela só depende de R1 e C. Então, eu consigo ajustar aqui o meu ganho sem prejudicar a minha frequência de corte. Vamos colocar aqui uma situação um pouco mais ideal para ambos. Vou colocar aqui em 1 kHz de novo. Olha aqui, vou pegar o R2 e vou aumentar o valor da resistência. Vou passar para 170K. Olha só, a minha amplitude aqui em cima, ó, diminuiu. Por quê? Porque o R2 ele está relacionado com o ganho no denominador. Quanto mais eu aumento R2, menor é o meu ganho. Se eu quiser que aumente, se eu quiser aumentar, eu tenho que ajustar R3. Então, se eu passar aqui R3 para 176K, eu aumentei o meu ganho para 10 vezes. Se eu aumentar mais ainda, colocar aqui 250K, aumentei mais ainda o meu ganho. Quanto mais eu aumentar, mais absurdo vai ficar. Coloquei agora 1000K. Ele está com uma amplitude aqui, ó, de 40 volts. Uai, não satura não? Aqui no Tinkercad não satura. Então, isso é uma vantagem aqui, né? Eu acho que, na verdade, nem chegou no valor suficiente para saturar. Ô, raiva. Beleza, parou agora. Então, vamos ver se satura. Ah, satura. Não tinha chegado, era em valor suficiente. Olha só, ultrapassamos aqui os 10 volts, pico a pico. Então, ele começou a saturar ali, ó. Aqui embaixo, manteve-se constante de boa. Se eu aumento esse negócio aqui mais ainda, ele satura mais ainda. Beleza? Então, para ajustar o ganho, eu ajusto por esses resistores. Vamos voltar. Valores padrões. Só que eu também consigo fazer alguma coisa que faça variar a frequência de corte. Eu posso variar o valor do meu capacitor ou do meu resistor R1. Se eu diminuo 10 vezes o meu valor do resistor R1, olha só o que aconteceu aqui. Ele está conseguindo passar aqui todo o sinal. Por que ele está passando todo o sinal? Porque quando eu fiz isso, diminuir 10 vezes o meu valor de R1, eu aumentei em 10 vezes a minha frequência de corte. Então, ele começa a cortar aqui agora, ó, em 10 kHz. Se eu fizer o contrário, se eu pegar essa resistência e aumentar ela 10 vezes, a minha frequência de corte será reduzida 10 vezes. Então, ao invés dele cortar em 1 kHz, ele vai cortar em 100 Hz. Olha aí, ó, ele começou a cortar aqui agora em 100 Hz. Então, o meu resistor R1, ele é inversamente proporcional à nossa frequência de corte. E o nosso capacitor? Vamos voltar aqui para valores convencionais. E o nosso capacitor? Se eu
aumento o meu capacitor 10 vezes, vamos ver o que acontece. Frequência de corte é igual 1 sobre RC. Só que o efeito do meu capacitor, ele necessita ser muito maior para que faça diferença para ele. Como o capacitor ele tem escala de nano, a gente tem que crescer ele demais. Isso trem bugou. Aí. Sabia que esse trem estava bugado. Diminuir aqui um pouco. Olha só, aumentei o capacitor, diminuí a minha frequência de corte. Se eu diminuo o meu capacitor, eu vou aumentar a minha frequência de corte. Então a gente tem que lembrar, frequência de corte é igual 1 sobre RC. Beleza? Da mesma forma que a gente tinha estudado nos filtros passivos. Para finalizar, vamos projetar um novo filtro. Eu vou dar um tempo para vocês e eu quero que vocês projetem um filtro. Passa baixa agora. E ele tem as seguintes características. Eu quero um K igual a 3, frequência de corte igual a 100. Mentira. Frequência de corte, eu quero que vocês calculem. Eu quero o capacitor igual a 100 nanofarad e o resistor R1 eu não vou contar também não. Quero que vocês projetem esse filtro e me contem qual o valor da frequência de corte de R1, R2 e de R3. Posso até facilitar, eu conto R2. R2 igual 10 kΩ. É com vocês, pessoal. Vou ficar esperando aqui no chat quanto que vale os valores ali que eu falei. Quanto que vale os elementos ali para a gente projetar o nosso filtro passa baixa. 10K. Deixa eu escrever aqui no chat. K igual a 3. Capacitor igual 100 nanofarad. R2 igual 10 kΩ. Estou esperando os demais valores. Para que isso? Ué, cara, eu já mandei para vocês. Eu estou facilitando demais, ué. Dei até o R2, nem precisava ter dado esse R2, vocês tinham que descobrir, ué. É, a galera desistiu da matéria, viu? Só 15 pessoas, 14, né? 14 não, 13. Duas sou eu, não?
2 sou eu, então são 13 pessoas. Vai nessa. 0. Duzentos e 211,8 kHz. Exatamente, Ramon. Valeu o aprendizado. O R1 e o R3 valem quanto, Rafael? R1, 1,593 mega ohms. R1, 6,66K. Eu acho que está errado, Rafael. Eu acho que está errado esses cálculos aí, Rafael. O do Juan está me parecendo mais certo. Vamos fazer? Então vamos lá. Olha aqui, ó. R2 vale 10K, não é? Olha aqui. R2, ele é K sobre K menos 1 vezes R1. Então, daqui eu tiro que R1 é igual a K menos 1 sobre K vezes R2. K menos 1, 2 terços de R2, que dá 6,66K. Então, meu R1 vale 6,66K. Isso aqui é R1. Minha frequência de corte, ela é 1 sobre 2π RC. Então, botei que é 1 sobre 2π vezes o R, 6,66, vezes 100, vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 9. Isso aqui eu já corto, já dá 10 a menos 6, e eu já passo para cima como 10 a sexta. Eu fico com 1 sobre 2π vezes 666 sobre 10 a sexta. Essa é a minha frequência de corte. Então, a minha frequência de corte vai ser... Continha chata, hein? Vamos lá. 1 dividido por 2 vezes 3,14 vezes 666.
Isto dá 2, 3, 9, 10 a sexta, né? 239 Hz. Só essa divisão daqui de cima dá 0,000239. Então dá 239 Hz. É a frequência de corte. O nosso R3 ele é igual a 3 vezes 6,66. Então, 3 vezes 6,66 dá 19,98K. Vamos substituir esses valores lá na nossa simulação para ver se a gente consegue essa frequência de corte aqui. Então, deixa eu vir aqui. Bom, Rafael, pelo menos você tentou. Valeu a pena já. Então, vamos vir aqui, ó. Como é que eu achei a frequência de corte? 1 sobre 2πRC. A mesma fórmula que a gente utiliza para saber a frequência de corte em um filtro passivo. Beleza? Então, eu vou substituir aqui, ó, capacitor 100, resistor R1 6,66, resistor R3 deu 19,98 e o resistor R2 deu quanto mesmo? 10K. Prontinho. Simulando, ali está em 1 kHz, é para ele cortar. Então, olha só, estou dando 500 mV pico a pico. Então, isso significa que 500 mV pico a pico vezes 3 tem que me dar uma amplitude de 1,5 V pico a pico. Não é o que está aparecendo aqui. Eu vou abaixar essa frequência aqui para 200, que é próxima do que a gente quer. Então, se a gente olhar aqui, ó, a nossa amplitude aqui já está em 2 volts. Já está mais próximo do que a gente quer. Se eu aumentar aqui, qual que foi a nossa frequência de corte? 239. 239. Então, olha ali, ó, ele já deu uma reduzidinha sutil ali, ó. 500 ele já deve reduzir bastante. 500 já passou aqui para 1 volt, ó. Então, dá para projetar um filtro só sabendo o valor do capacitor e de um resistor. A gente precisa de poucos elementos para conseguir fazer os nossos cálculos. Mesmo se a gente não tivesse o valor de R2, a gente conseguiria calcular quanto que vale nossa frequência de corte e os outros parâmetros do nosso filtro. Beleza, pessoal? Galera, por hoje é isso. Só queria mostrar essas simulações e fazer simulação com vocês também. Para a atividade de vocês postarem lá no portal, né? Eu quero que vocês façam essas simulações e que postem lá no portal. Da mesma forma que sempre, tira uma foto da tela e posta lá. Beleza? É só isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou estar aqui, ó, durante todo o horário presente para ajudar vocês, tá bom?